Oi, gente, hoje eu tô aqui pra dar continuidade, né, à minha maratona da franquia Jogos Mortais. Estou aqui, né, com o DVD do filme 6 e 7. Vou assistir agora o sexto filme, né, então sem mais enrolação, deixa eu ir lá assistir e depois eu volto, né, pra comentar com vocês. Gente, eu terminei agora aqui, né, de ver Só Sex, Jogos Mortais 6. E, meu Deus, gente, esse filme é muito legal. Ele é um dos melhores filmes de toda a franquia dos Jogos Mortais, né? E com certeza, assim, acho que é basicamente um consenso entre os fãs que dessas sequências mais tardias da franquia, né? Ou seja, mais pra parte, né, sem ser os primeiros filmes, né, mais pro fim da franquia, esse aqui é um dos que o pessoal mais gosta, né? Os outros filmes, assim, o pessoal discorda mais, né? Tem gente que gosta muito do 4, tem gente que gosta do 5, aí tem gente que gosta dos próximos que eu vou falar no próximo vídeo, né? Ou seja, Jigsaw e Spyro. Mas, assim, também tem gente que não gosta, então fica sempre aquela discussão. Mas o filme 6, né, ele parece ser um dos únicos, assim, né, das sequências depois dos 3 primeiros, que a maioria das pessoas acaba concordando que é muito bom, né? E isso, inclusive, me deixa feliz, porque parece que o diretor que vai fazer, né, Saw X, ou seja, né, Jogos Mortais 10, é o mesmo diretor que faz esse filme aqui, né, Jogos Mortais 6. Basicamente, né, vamos falar aqui dos pontos altos desse filme, gente. Eu amo que esse filme aqui, ele, pra mim, eu não sei, mas eu senti que ele era mais violento, né? Que ele é mais violento do que os outros filmes da franquia, né? Claro, assim, Jogos Mortais, como o próprio nome já diz, né, gente? São jogos mortais, então a gente vê coisa muito pesada em tela. Mas eu senti que nesse filme pareceu mais pesado ainda do que a gente tava vendo, né? Eu achei que a violência, ela tava um pouco mais explícita, a gente vê, né, um pouco mais de detalhes, assim, né, dos corpos dilacerados, sabe, do que acontece com o pessoal que tá machucado ali. Eu achei que esse filme, ele acabou mostrando mais detalhes. Além de que, eu achei que a forma como o filme é dirigido também acaba, né, trazendo mais pra gente, assim, a noção do impacto das violências que o pessoal tá sofrendo, né, e de quão perigosos, assim, de quão intensos são esses jogos. Porque às vezes eu acho, né, que, assim, Jogos Mortais, vocês sabem, que tem aquela coisa de, às vezes, durante uma cena, né, de ação, a cena de um jogo, né, de um obstáculo que a pessoa tá ali enfrentando, às vezes, né, a armadilha e tal, ela é toda editada, assim, montada de um jeito que é tudo muito rápido, né, você vai vendo as coisas, assim, uns cortes, uns flashes bem rápido do que tá acontecendo, e a pessoa acaba morrendo, né. Esse é um estilo que vem desde lá do primeiro filme e continua, né, em todos os filmes da franquia Jogos Mortais. Mas eu achei que esse filme aqui, apesar dele continuar tendo esse estilo de montagem, assim, de ser aquela coisa rápida, eu achei, né, que os cortes não são tão acelerados assim. Eu achei que se demora um pouco mais na violência, né? Então você consegue ver um pouco mais de detalhes, assim, daquilo que está acontecendo. E eu particularmente gostei disso, porque eu gosto de gore, eu gosto de uma coisa mais explícita, mais pesada mesmo. Então, curti muito, né? E esse filme, ele já começa, gente, com uma das minhas armadilhas favoritas, assim, de todos os filmes Jogos Mortais. Que é aquela, né, que tem duas balanças, e aí, né, tem duas pessoas se enfrentando e vai sobreviver aquela que entregar mais carne, né? Mais parte do seu corpo. Então, aquele que o peso da balança tiver mais pesado. Então aí a gente vai vendo, tem um rapaz e uma moça, e a moça, a gente, ela acaba arrancando o braço dela, sabe, com um facão, assim, então ela vai metendo ali, arranca o braço, joga o braço dela, obviamente, acaba pesando mais, né, porque não só tem ali a pele, a carne, enfim, mas também tem o osso dela, né, do braço, então ela joga, ela acaba vencendo, ela consegue sobreviver. E aí, acho muito, muito legal tudo isso, né? E esse filme aqui, gente, pra mim, o momento que o Hoffman, né, que ele é o novo assassino, agora, não o novo assassino, né, o novo Jigsaw, né, eu acho que esse filme é basicamente, assim, o auge dele, porque a gente começa a ver lá no quarto filme que ele era um ajudante ali do Jigsaw, né, que ele tava trabalhando com o John Kramer, a Amanda e tudo mais. Aí no quinto tem toda aquela coisa, né, dele versus o Straw, mas aqui é o filme que eu acho que ele é muito mais focado em realmente a gente ver ele meio que tentando esconder o fato de que ele é o assassino, né? De que ele é a pessoa agora que está manipulando os jogos. Não só, né, para o Straw especificamente, né? Porque no filme anterior o Straw, ele tava suspeitando. Mas aqui a gente vê que todo mundo da polícia começa a suspeitar dele, porque tem algumas falhas ali no plano que ele teve, né? Então tem alguns detalhes ali que começam a meio que montar todo o esquema pro pessoal perceber que é ele quem está agora dominando os jogos, né? Então acho que é bem interessante essa coisa, assim, bem intensa, né? Dele vendo o pessoal ali investigando, percebendo as pistas, né? E reconhecendo, assim, os erros que ele cometeu, né, e reconhecendo que não foi a pessoa que matou aqui, não foi o mesmo de antes e não foi o Peter Straw, né? Então eu achei isso bem interessante também.
Apesar de que, gente, a minha parte favorita do filme nem é tanto assim o drama do Hoffman, que a gente tem bastante cena desse drama aqui no filme, mas é o jogo principal mesmo, né? O jogo principal aqui, gente, é muito bom, né? Que é acho que é uma agência de seguros, né? Acho que é assim que fala, né? Que tem uma empresa lá e aí o cara, ele inventava assim umas regras, ele fazia umas coisas sempre pra ele ficar com o dinheiro das pessoas, mas quando as pessoas precisavam, por estarem doentes, por um acidente, alguma coisa que aconteceu, enfim, que elas precisavam que ele desse o dinheiro que elas estavam investindo ali, né, no seguro, ele arrumava uma desculpa para não devolver o dinheiro para essas pessoas. Ele dizia, não, mas é porque você fez isso aqui numa época tal que agora a gente não vai mais poder lhe dar dinheiro. Não, porque você tinha uma tal doença que você não falou. Não, porque você fez isso aqui, sabe? Então ele ficava caçando desculpas para meio que dar ali um argumento para não dar o dinheiro para a pessoa quando a pessoa precisava, né? Então, basicamente, a empresa ali estava só roubando o dinheiro das pessoas, né? Em todo o dinheiro que as pessoas estavam ali investindo no seu seguro, na prática, acabavam nunca recebendo isso, né? De volta quando precisavam. Então, eu acho assim que é muito intenso esse tema, né? Super legal. E eu acho que é uma temática, assim, que acaba funcionando super bem com a filosofia do Dixon, né? Que é essa coisa de que as pessoas que estão no jogo deles, eles não são só vitimazinhas, não são pessoas coitadinhas. Eles fizeram alguma coisa de errado, né? Estão tomando, né, decisões erradas na vida deles, que vão fazer com que o Dixon, né, queira dar uma lição nessas pessoas, né? Eu acho que esse filme aqui, ele é um exemplo perfeito dessa questão, né? O quinto filme, como eu falei pra vocês, também tem uma questão legal ali daquele jogo dos personagens que eles eram bem egocêntricos, que eles tinham que aprender a trabalhar juntos, mas eu achei que esse sexto filme aqui, gente, é outro nível. Eu acho muito mais trabalhado, muito mais bem desenvolvido, né? Muito mais bem feito aqui dentro do filme, o conceito desse jogo, né? Inclusive porque, por exemplo, no trabalho dele, tem um grupo, né, de 5 pessoas, elas são 5 estagiários que eles são os responsáveis por ficar caçando, né, informações do passado, né, dos clientes ali dessa agência, né, de seguro e aí dessa empresa, e aí eles vão, né, indo atrás dessas coisas para eles terem uma desculpa para ficarem com dinheiro e não ajudarem as pessoas. E eles são, obviamente, nesses profissionais, eles têm um trabalho que é muito ruim, né, que eles são pessoas que estão fazendo coisas horríveis, né, porque eles estão acabando com a vida de pessoas. No fim, tem gente que acaba morrendo, e a gente vê aqui flashback, né, que o próprio John Kramer, ele tinha um seguro nesse lugar, né, nessa empresa aí, e aí quando ele tava precisando de dinheiro para fazer certos tratamentos, né, pro câncer dele, enfim, para ver se ele ia conseguir sobreviver ou não, o cara simplesmente negou a ajuda a ele, né, então ele fala, você acabou de sentenciar a minha morte. Eu acho que esse é um tema, né, uma discussão muito legal e que faz todo sentido com a franquia Jogos Mortais, né, então eu fico muito feliz, assim, que esse filme trabalha isso de um jeito muito legal. E o jogo, como eu falei, muito divertido, porque assim, é bem explícito, é bem violento, é um dos mais intensos mesmo, né? Cada obstáculo é um pior que o outro. Outra coisa que eu gosto também é que esse filme, ele começa a meio que juntar todas as subtramas que a gente tava tendo da franquia até agora. Né? Então, por exemplo, a gente chega a ver aqui um flashback, né, que se passa antes do terceiro filme, em que a gente vai ver vários personagens centrais dessa trama, né, todo mundo junto e interagindo. Então tem um flashback, né, da época que o John Kramer ainda estava vivo, e aí tava, né, a Jill Tuck interagindo com ele, e ela no mesmo ambiente que tava a Amanda e que tava o Hoffman, e aí todo mundo sabendo um da existência do outro, né, um conversando ali com o outro, e eu achei isso super legal, né, da gente ver esses bastidores, assim, todo mundo junto, porque esses personagens, a gente vai conhecendo eles toda vez aos pouquinhos, né, então a gente tem um personagem ali que a gente conhece, né, primeiro a gente conhecia a Amanda, né, mas a Amanda era uma vítima, depois a gente descobre que ela é ajudante do Dixon, aí depois é que começa a aparecer, né, a Jill Tucker aparece num flashback, né, numa memória do John Kramer, aí depois é que a gente conhece ela, aí depois é que a gente conhece o Hoffman, todo mundo separadamente, mas aí aos poucos a gente vai vendo flashback, 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 até chegar nesse filme aqui e ver todo mundo junto, né, então achei super legal. Eu também gosto que aqui a gente vê que aquele cara, né, que invadiu a clínica e acabou, né, machucando a Jill e fez ela perder o bebê, ele estava junto com a Amanda, né, que a gente sabe que ele era drogado ali, enfim, a Amanda estava com ele, então ela tem uma certa culpa, e a gente vê aqui que as atitudes dela lá no jogo do terceiro filme foram influenciadas pelo Hoffman, porque o Hoffman não gostava dela, e ele não queria, né, continuar o legado do Dixon trabalhando junto com ela, ele queria ser o único ali, então ele queria se livrar da Amanda de vez, né, a gente vê que eles tinham umas briguinhas ali, então ele manipulou ela, dizendo que se ela não tivesse matado aquela médica lá do terceiro filme, ele iria contar para o John Kramer que ela estava envolvida, né, no caso ali que acabou matando o bebezinho da Jill, né, ou seja, o filhinho dele. E aí ela fica desesperada, porque ela gosta muito do John Kramer, enfim, ela vê ele basicamente como uma figura paterna ali, né, então ela não quer de jeito nenhum que ele descubra isso, e é por isso que ela mata a médica, é por isso que ela falha no jogo dela, e por isso que ela acaba morrendo lá no terceiro filme. Então é muito legal ver todo esse ciclo assim,
Né? E outra coisa que é legal também é que aqui a gente vai ver que a Jill, né, ela recebe, depois que o John Kramer morre, como se fosse assim, as coisas que ele deixou assim de herança pra ela. Tem um videozinho dele, uma caixa com uma coisa misteriosa e coisas que ela precisa ali fazer. Que basicamente ele precisava da ajuda dela pra fazer meio que um último jogo. E aí ela dá, né, os papéis, várias coisas para o Hoffman, mas ela deixa um papelzinho com ela deixa um negócio específico com ela, que é a questão, né, de que ela tinha que fazer um jogo com o próprio Hoffman, né? Então eu gosto que o filme também termina com o Hoffman, ele sendo testado, né? E ele tá com aquela mesma armadilha, né, de urso invertida, que é a mesma armadilha que a Amanda usa lá, que mostra lá no primeiro filme. Então eu gosto, né, de como tudo vai meio que fechando assim o ciclo e a franquia principal, né, vai caminhando para o seu fim, que agora o 7º filme é o capítulo final, né? Então eu vou parar aqui de enrolar, parar de falar, né? Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar sobre o 6º filme. Vou lá agora assistir então, né, o capítulo final, que é o filme 7, e depois no próximo vídeo eu volto aqui, né, para falar de Spiral e Jigsaw. What this? Ryan? Baby, are you okay? Get me out of here! No, sir! Get me out! Hey, call the police! E então, né, gente, terminei agora de ver Jogos Mortais 7, o capítulo final, né? O último filme da saga principal. Depois a gente ainda tem, né, 2 spin-offs, que é basicamente o filme 8 e 9. E essa semana vai lançar, né, o filme 10, no final da semana. E assim, pra falar sobre esse 7º filme, né, gente, eu acho que eu vou logo começar pela abertura, né? Eu gosto muito da abertura desse filme. Esse filme, ele tem uma abertura que muitas pessoas não curtiram muito, né? Que acharam meio brega, né? Esse filme aqui, ele é bem mais brega do que os outros, né? Eu sinto que os outros filmes de Jogos Mortais, normalmente eles são, assim, bem sérios, bem sombrios, uma coisa, assim, bem seca, bem, sei lá, tem um senso de seriedade e até de certo realismo. Por mais que, obviamente, vai ter alguma coisa meio absurdas, né? Até porque pelo jogo, enfim, às vezes tem umas armadilhas que são muito complexas, então você tem que ter uma certa suspensão de descrença, mas de modo geral os filmes eles são um pouco mais pé no chão, sendo que esse último aqui ele é mais absurdo que os outros, né? Ele é mais assim grandioso de um jeito meio besta, meio bobo assim, ele é realmente assim mais bizarro assim, mais brega mesmo, né? Um pouco mais camp também dá pra gente dizer. Então a gente começa aqui já tendo uma armadilha, né, que é no meio da rua assim, é tipo numa vitrine de uma loja, a gente tem todo um negócio ali de um triângulo amoroso, que tem uma moça que tá namorando com 2 caras, né? Ela tá traindo um deles. E aí eles estão lá juntos, eles têm que decidir se um vai atacar o outro pra sobreviver, ou se os dois vão se juntar pra sobreviver e atacar ela, né? E acabar matando a moça. Eu gosto muito dessa abertura, gente, porque eu acho ela, assim, bem farofona, né? Esse drama do relacionamento, enfim, o povo na rua vendo, todo mundo chocado. Eu acho bem legal, né? Mas eu acho assim, se você vai gostar desse filme ou não, vai depender muito dessa cena inicial, sabe? Eu acho que essa cena inicial, ela já acaba mostrando pra gente que esse filme ele vai ser um pouco diferente, né? Porque ele não tem a mesma qualidade, digamos assim, técnica, eu acho, que dos outros filmes. Inclusive, esse filme aqui, ele é meio feioso, né? Eu lembro que ele saiu numa época, né? Ele chegou no cinema numa época que foi depois de Avatar, né? E essa era pós-Avatar, tava todo mundo obcecado por filme 3D, era tudo aí 3D, 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 porque era o início desse 3D mais novo, digital, né? Não era como antigamente que a gente tinha aquele 3D que era o óculos, que era um lado vermelho e um lado azul, né? Então era um 3D que era mais novo, um negócio que era diferente, Avatar foi um sucesso assim de bilheteria. Então todos os filmes, todas as franquias começaram a querer fazer filme, né, que fossem 3D, enfim, para conseguir mais bilheteria e tudo. E eu acho que esse último filme, né, de Jogos Mortais, eles estavam tão preocupados nessa questão de fazer um negócio que era 3D, para ter mais bilheteria, enfim, que eu acho que talvez tenha acabado, né, faltando orçamento para outras partes do filme. Eu acho que eles devem ter focado muito na implementação dessa tecnologia e não focar em outras coisas. Porque esse filme, ele tem uma cara assim de pobreza, ele tem aquela cara assim de filme de televisão, né? Sabe, por exemplo, filmes do Chuck. Chuck, ele tem alguns filmes que tem esse visual, assim, mais pobre, né? Que são aqueles filmes que o Dom Mancini, ele fez, né? Filme direto home video, que saiu direto em DVD, televisão, enfim. Que foi A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck. E esse filme aqui de Jogos Mortais, ele tem um aspecto visual meio pobre, que é exatamente como a gente tem nesses filmes, né? E eu não curto muito essa pobreza visual. E ainda por cima, vem uma questão, assim, de uma falha no trabalho das cores aqui desse filme, né? O sangue aqui, ele tá muito falso, ele tá muito claro. O sangue é basicamente assim, rosa. Ele não é aquele vermelho escuro que a gente tinha nos outros filmes, né? Não tem aquela mesma coloração. Então isso deixa também tudo um pouco mais falso também. Tem momentos que a gente vê cenas de violência aqui, cenas de sangue e tudo mais, sendo que elas não têm o mesmo impacto, porque tudo é meio rosinha, assim, muito clarinho.
Mas apesar disso tudo, eu acho que ele é um filme que ele é divertido. Como eu falei, ele é bem farofão, ele é meio brega, né? Tem até uma cena aqui, gente, que pra mim é a maior breguice de tudo que já teve Jogos Mortais. Nunca teve uma cena nesse nível de breguice, né? Que é a cena, assim, de um pesadelo da Jill. Porque a Jill, o que acontece? Ela decide contar tudo pra polícia, ela faz um acordo pra polícia, né? Ela fala assim, ó, vocês vão me dar imunidade, vocês vão me proteger, e eu vou contar pra vocês o que eu sei. Então ela conta, né? Hoffman, ele é o novo assassino mesmo, né? Que será o que no último filme, né? No filme 6, ele já tava meio que descobrindo, mas o Hoffman, ele mata todo mundo que descobre, né? Sobre ele. E aí ela acaba dizendo, não, realmente é ele mesmo, eu tenho provas, eu sei algumas informações sobre o jogo, então ela começa a falar coisa e fica ali trabalhando junto com a polícia, né? Então ela fica com medo do Hoffman ir atrás dela pra matar ela, né? E aí ela tem um pesadelo, é um pesadelo bem apelativo, que a gente vê ela feita com um vestidinho assim, roxo, meio rosa, e ela tá amarrada, e ela tem uma armadilha, e não sei o que. Eu achei essa cena bem estranha, porque você vê até que ela tá de um jeito assim meio sexy nessa cena, sabe? E isso é algo que nunca tinha acontecido antes em Jogos Mortais, sabe? Nunca tinha tido essa coisa assim de objetificação da mulher, do corpo ficar aparecendo, da mulher tá bonita na cena assim que ela vai ser assassinada, que ela vai participar de um jogo. Isso nunca foi uma coisa que rolou em Jogos Mortais, mas nesse filme aqui, durante esse pesadelo dela, acaba tendo essa coisa, né? Então, é uma breguice, é uma coisa assim, mas realmente baixo nível, eu acho que tem nesse filme. Mas que ainda é uma farofinha que eu acho gostosinha de assistir, especialmente porque eu acho que como um capítulo final, pra mim, pessoalmente, eu achei que é um capítulo final legal, né? Porque basicamente tudo aqui meio que se resolve, né? Então a gente tem um último jogo, assim, né, do Hoffman, porque agora ele tá sendo procurado por toda a polícia, porque todo mundo já sabe que ele é que tá por trás dos jogos, né? A Jill, ela tá trabalhando junto com a polícia, então a gente tem eles dois sendo os últimos personagens, né, sobreviventes, assim, que estão desde o início, e também vai ter mais um personagem sobrevivente lá desde o início que vai aparecer aqui, que é aquele médico, né, gente? O Dr. Lawrence Gordon, que foi aquele médico, né? Um dos personagens principais lá do primeiro filme de Jogos Mortais, que a gente vê que ele sobreviveu, né? O Adam morreu, mas ele sobreviveu. E eu gosto muito que nesse filme aqui, a gente vai ter, então, né, a reviravolta de que ele acabou se tornando um aprendiz, né, do Jigsaw. E eu acho isso muito legal. Eu gosto dessa reviravolta. Eu sei que tem gente que não gosta muito dessa reviravolta, mas eu sempre gostei, né? E revendo os filmes agora, eu achei que é legal, assim, que no 6º filme tem um momento que a gente tem uma pista de que tem mais uma pessoa envolvida nos jogos que a gente não sabe ainda, né? Porque tem um momento que a Jill, ela vai entregar um pacote no hospital, mas não mostra pra quem ela estava entregando, né? Não mostra no 6º filme. Mas aí, quando chega no filme 7, a gente finalmente vê, né, que ela entregou esse papelzinho, né, o envelope, era para o Lawrence Gordon, né, o doutor, o médico. E aí a gente vê aqui, né, que ele estava trabalhando com Jigsaw e que ele ajudava a fazer várias coisas assim, que precisava de uma precisão médica, assim, cirúrgica e tal, para eles fazerem, sabe? Feito aquela armadilha que tem uma chave escondida atrás do olho de um cara, né? E obviamente foi esse médico que ajudou o Jigsaw ali a fazer toda essa armadilha, todo esse obstáculo. Eu achei muito legal nessa revelação, eu gosto muito. E achei que foi satisfatório, assim, a Jill, ela acaba morrendo, né? E pela primeira vez a gente vê aqui no filme de Jogos Mortais, né? Aquela armadilha do urso invertida funcionando, porque até então todo mundo que tava com aquela coisa na cara acabava sobrevivendo. Aqui, pela primeira vez, a gente vê o resultado, né, dessa armadilha funcionando e destruindo a cara toda da pessoa, então a Jill acaba morrendo, né? E aí o Lawrence Gordon, né, o doutor lá, o médico, ele acaba sequestrando o Hoffman. Ele também já tá com 2 ajudantes, que os 2 ajudantes dele são aqueles meninos lá do início do filme, que acabam, né, virando aprendizes também. E aí, no fim, o Lawrence, ele acaba prendendo o Hoffman lá naquele mesmo, né, banheiro que a gente vê lá no primeiro filme, né, fechando completamente esse ciclo. E aí o filme acaba desse jeito, né, o game over. Então eu achei que foi muito legal. Outra coisa também que eu acho que é importante dizer é que nesse filme, o jogo principal que a gente tem, além dessa questão, né, da Jill versus o Hoffman, é um jogo que tem um cara que ele fingiu que ele tinha participado, né, desses jogos, dos Jogos Mortais do Jigsaw, e que ele sobreviveu, e ele escreveu um livro de autoajuda, então ele tava ganhando muito dinheiro, ficando famoso, enfim. Aí tem uma cena, inclusive, que é super legal, que ele faz parte de uma reunião, assim, com um grupo de sobreviventes. Como se fosse assim, uma terapia em grupo, sabe? Eu achei muito legal aquela cena, e inclusive tem alguns sobreviventes que, de fato, são de outros filmes da franquia Jogos Mortais, que eles chamam os atores de volta, né? Eu achei essa cena, assim, super legal, mas a questão é que ele mentiu, ele nunca participou de um jogo mortal do Jigsaw, né? Então aqui ele acaba tendo que
passar pelo jogo, né? E todo mundo que tava trabalhando com ele na mentira acaba se envolvendo no jogo também. E a esposa dele, que era uma vítima ali de tudo, porque ela não sabia que ele tava mentindo, ela acreditava que realmente ele tinha participado dos jogos, enfim. Eu acho essa trama muito legal, né? Dessa motivação do jogo dele. Então, no geral, eu acho que esse filme é legalzinho, sim. Eu sinto que ele é mais fraco, como eu falei, ele é mais brega, assim, a forma como a história é executada, né? E o visual do filme é meio pobre. Mas eu acho que é uma conclusão que é legal, né? E basicamente é isso, né, gente? Vou deixar vocês por aqui nesse vídeo. E em breve, né, ainda essa semana, eu volto pra falar com vocês sobre, né, Jigsaw, que é Jogos Mortais 8, e Spyro, que é Jogos Mortais 9. E depois, né, vou assistir Jogos Mortais 10 no cinema, né? Mas é isso, deixo vocês por aqui. Até mais!